Bom, como eu não sei que horas são agora aí, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arquimedes Santos e começa aqui agora o podcast Entendendo o Espiritismo com a Casa Geraldo Ferreira. Nosso objetivo com essa série de programas é trazer conhecimento através de um bate-papo, entrevistas e tudo que pudermos usar de exemplo para ligar a nossa conduta com a doutrina espírita e o nosso dia a dia em busca da nossa evolução. Eu espero que ao final desse podcast você saiba bem mais do que sabe agora. Eu sempre estarei acompanhado aqui de um estudioso da doutrina espírita para quem sabe tirar suas dúvidas e curiosidades também. Aqui hoje comigo está o amigo Osnir Mantovani, que é das pessoas que eu mais encontrei na casa espírita e consequentemente mais eu conversei até hoje. Bem-vindo, caro Osnir. Por gentileza, apresente-se e diga como veio parar no espiritismo. Como o nosso amigo disse, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Prazer muito grande estar conversando aqui com vocês. Meu nome é Osnir Mantovani, sou natural aqui da cidade mesmo de Santo André. Eu estou na doutrina aproximadamente já há uns 20, 25 anos e cheguei por meios, aqueles não tão comuns. Cheguei pela porta do amor, por incrível que pareça. A minha esposa já era uma simpatizante da doutrina, sentia a falta, me levou junto com ela para um centro espírita, onde eu tinha já uma certa curiosidade de conhecer. Nunca fui muito ligado a nenhuma doutrina religiosa, embora conheça bastantes doutrinas, mas mais por curiosidade do que por necessidade. Chegando então nesta casa abençoada, fui me interessando cada vez mais, fui convidado a fazer um curso, fiz lá o curso, consequentemente logo fomos convidados à montagem de uma casa espírita, montamos uma casa espírita, ficamos nessa casa durante muitos anos e hoje eu estou aqui militando, trabalhando e aprendendo na Casa Geraldo Ferreira. Muito bacana. Como o nosso objetivo é ajudar a clarear e talvez esclarecer dúvidas sobre o espiritismo, vamos começar esse bate-papo então. O que é espiritismo, Sr. Osnir? Respondendo de uma forma muito direta, nós afirmamos que o espiritismo é uma doutrina religiosa. Ponto. Mas não para só aí. A doutrina espírita ela é muito grande, muito abrangente e diferente de outras religiões. Quais as diferenças que nós podemos enxergar, por exemplo, na doutrina ou na religião espírita com as outras religiões? A primeira, nós não temos uma hierarquia religiosa. A segunda, nós não temos a doutrina espírita, digo nós porque depois vocês já vão entender porque eu digo nós. A doutrina espírita não tem nenhum tipo de ritual. Ou seja, não existe o casamento espírita, não existe o batismo espírita. Aqueles que ouvem isso pela primeira vez se espantam, falam, mas como então a doutrina ela se mantém numa linha ou num caminho de raciocínio, como se ela se mantém sem grandes desvios? E agora entra o nós, porque nós espíritas assumimos a responsabilidade de cuidar e de zelar dessa doutrina. Por isso que eu digo nós. Né? Nós temos essa grande responsabilidade, então, de manter a doutrina da forma como ela foi codificada por Allan Kardec. A doutrina espírita ela veio por intermédio de Allan Kardec, mas trazida por espíritos superiores. E como ela surgiu, né? O que aconteceu para que surgisse a doutrina espírita? Lá para os idos de 1800 e alguma coisa, sou muito ruim de data, nos Estados Unidos já estava ocorrendo, no mundo inteiro, estavam ocorrendo alguns fenômenos, mas em especial nos Estados Unidos, um dos fenômenos que chamou mais atenção foi das irmãs Fox. As irmãs Fox, elas moravam numa cidade chamada Hydesville e elas começaram a ouvir raps dentro da casa. O que seriam os raps? Eram pancadas no chão, nas paredes, e elas começaram a perceber que essas pancadas vinham de uma fonte inteligente. Tanto que elas faziam algumas perguntas e falavam, olha, para sim um rap, uma pancada, para não 2 pancadas. E assim foram criando uma comunicação com esse espírito que lá habitava nessa casa. E as comunicações foram se tornando mais elaboradas, mais pessoas vieram a conhecer essas comunicações, até que conseguiram inclusive o nome desse espírito, o nome dessa pessoa que enviava as comunicações, e ele estava enterrado
no porão da casa e o corpo foi descoberto através das mensagens enviadas através desses raps. E os fenômenos foram chegando também na Europa, com o fenômeno chamado das mesas girantes, né? Ou seja, mas era um espetáculo, não era tão levado a sério por um lado científico, filosófico, muito menos religioso. Quando Allan Kardec, quando Hippolyte Denisard de Leon Rivaio foi convidado então a assistir esse espetáculo, ele foi sem grandes pretensões, mas ele se apercebeu que mesmo para as perguntas absurdas que se eram feitas ali, as mesas girantes, que respondiam de uma forma arcaica também, ou por pancadas, ou se dirigindo a certas letras que eram desenhadas, para se formar então assim uma comunicação, mesmo por perguntas fúteis, banais, com quem vou casar, com quantos anos vai nascer meu filho, coisas assim de curiosidades, ele viu que tinha ali uma inteligência. E ele percebeu que uma mesa não tinha inteligência, que existia uma força inteligente que estava guiando aquelas respostas, aquela forma de comunicação. E assim então começou a estudar com mais afinco. O professor então Hippolyte era realmente um professor, pessoa muito culta da França, e foi buscar as informações e começou então a acirrar as perguntas a uma forma mais decente, vamos dizer assim, né? Tirou as curiosidades fúteis e foi fazendo perguntas mais elaboradas, foi elaborando. E por esse método então surgiu uma curiosidade maior. Logo ele se apercebeu que era necessário pessoas com uma capacidade psíquica para alimentar, vamos dizer assim, dar força a esses espíritos que queriam se comunicar. Essas pessoas foram chamadas de médiuns. Médiuns são os medianeiros, são aqueles que ficam no meio do mundo encarnado com o mundo dos espíritos. Então eles faziam esse intercâmbio, servindo então dos espíritos desencarnados, traziam as mensagens dos espíritos encarnados. E assim então, através de médiuns e de um método científico muito aprimorado, Kardec codificou a doutrina dos espíritos pelo seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E uma curiosidade, o professor Hippolyte, ele tinha já diversos livros voltados e escritos por ele, voltados à educação. E para não misturar o codificador de uma nova doutrina com o educador, lhe foi sugerido então o nome de Allan Kardec pelos próprios espíritos. Quando ele foi fazer a publicação do livro, perguntaram a ele, olha, quem é o autor do livro? E ele disse, os espíritos, o nome é óbvio, o livro dos espíritos. Sim. Mas as pessoas falaram, olha, mas precisa ter um autor, precisa ter um nome, precisa ter uma autoria. E ele voltou para casa e consultou então os espíritos. E os espíritos falaram, usa o nome de Allan Kardec, que é um nome que você já teve numa encarnação passada. E assim então, por sugestão dos espíritos, foi colocado Allan Kardec. E no Parateina, no Livro dos Espíritos, né, a gente sabe que tem o Pentateuco, né, Sim. Que são a base do espiritismo, né? E cada um trata de assuntos que reforçam o Evangelho de Jesus Cristo, né? Você Sim. pode falar alguma coisa sobre Então isso? vamos lá. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, o segundo livro, o Livro dos Médiuns, só depois o Evangelho segundo o Espiritismo, seguido da Gênese e o Céu e o Inferno. No Livro dos Espíritos está ali nesse livro a base da doutrina espírita. Os outros livros são como explicações do próprio Livro dos Espíritos. Tá? Mas tudo que os outros livros, né, os que vieram posteriormente ao Livro dos Espíritos, vieram para esmiuçá-lo. Assim, então, é claro, para muitos espíritas, né, para mim, eu falo que o livro mais importante da codificação é o Evangelho, porque ele traz melhor contido qual é o objetivo da doutrina espírita. Mas se falando de espiritismo, a base do espiritismo está no Livro dos Espíritos. Então, assim, né, a gente vê muita denominação por aí, né, de o frequentador da casa espírita como kardecista, né?
Ele é espírita ou é kardecista? Não, ele é espírita. O termo kardecista é um termo que deveria ser abolido pelos espíritas. Por que se usa o termo kardecista? Houve, principalmente no começo do século XIX, quando o espiritismo estava chegando no Brasil, um grande preconceito. Preconceito esse que já foi em muito superado. Então, no início do século XX, quando o espiritismo estava chegando aqui no Brasil, teve um preconceito muito grande. A base religiosa do Brasil é o catolicismo. Mas juntos já existia as religiões afros. Nós podemos dizer, isso é uma questão que está até colocada no Livro dos Espíritos, onde se fala, todo espírita, ele é um espiritualista, mas o espiritualista, ele não é um espírita. Então vamos lá, o que é um espiritualista? Espiritualista é todo aquele que acredita que após a morte alguma coisa ainda acontece. Base espiritualista. Ou seja, não sei, os católicos são espiritualistas. Todas as crenças religiosas são espiritualistas, pelo menos todas que eu conheça, certo? Tá? São espiritualistas, porque todos acreditam que a morte não é uma barreira para a alma ou para o espírito. O que acontece? Algumas doutrinas falam de céu e inferno, outras falam, enfim, de N situações, do paraíso e assim por diante. Ou seja, são espiritualistas. O espírita é aquele que a base religiosa dele está contida no Pentateuco de Kardec. Mas vou usar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele é umbandista, mas ele fala que ele é espírita. Não, ele não é espírita, ele é espiritualista. Mas eu tenho um amigo que é do candomblé, que ele fala que ele é espírita e que, inclusive, durante as reuniões que eles fazem, eles estudam lá algum livro de Kardec. Isso torna a casa ou o centro que ele frequenta uma casa espírita. Não torna, porque essas religiões ainda têm uma grande influência dos rituais. Então não caracteriza uma casa espírita. Porque como nós já falamos aqui, a religião espírita não usa nenhum tipo de ritual. Não que nós somos contra, tá? Nós condenamos, nós não condenamos nenhuma prática religiosa. Até agora é uma opinião minha. Eu falo que as religiões são vários caminhos que vão levar ao mesmo fim. E que na bondade de Deus, ele fala, olha, escolhe um caminho. Ele coloca um monte de caminho na nossa frente para nós escolhermos. Uns escolhem o catolicismo, o outro o protestantismo, o outro o budismo, alguns o espiritismo, mas todos vão conduzir até Deus. Então não tem problema nenhum as pessoas procurarem outras religiões. As religiões até são colocadas para as pessoas de acordo com a base moral e intelectual que ela tem, que ela possui. Então todas as religiões são úteis, mas não podemos ter essa confusão, né? Por um motivo didático, claro, né? Que uma casa onde se tem, por exemplo, imagens, se falar que ali é uma casa espírita, não, ali existe um equívoco, porque uma casa espírita, no máximo que nós vamos encontrar são fotos dos grandes espíritas brasileiros ou mesmo de Kardec, mas por um motivo simplesmente de homenagem, não de adoração. Só Deus e Jesus. Mas nós respeitamos todos os santos da Igreja Católica, por um exemplo, porque para nós são grandes exemplos, alguns deles, né, de uma reforma interior, de uma fé inabalável. Então nós os respeitamos e, inclusive, em muitas casas espíritas, eles nos ajudam. Até na casa Geraldo Ferreira, nós temos como patronos da casa o próprio Geraldo Ferreira e Simão Pedro. Então eles estão aqui conosco a nos auxiliar. Por quê? Porque o propósito das pessoas sublimes, vamos dizer assim, eles não ajudam só aqueles que vamos dizer, que rendem grandes homenagens, né? Ou grandes devoções a eles. Eles já estão acima desse patamar.
Entendi. Até porque aqui na casa mesmo tem uma foto de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. E de Maria, sim. Exatamente. E encontramos mais, por exemplo, de Chico Xavier, de Dr. Bezerra de Menezes. Então, mas são pessoas que homenageamos, não que nós reverenciamos essas pessoas. Nós homenageamos, uma homenagem, servem para nós, né? A Casa Geraldo Ferreira, né? Ela já tem essa denominação, né? Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Qual que é a diferença de casa espírita e de centro espírita? Então vamos lá. Inclusive, não existe só essas duas denominações. Existem casas, espíritas que se chamam Grupo de Estudos Espíritas, Sociedades Espíritas e assim por diante. Olha, a meu ver, são só questões de afinidades, né? Aqueles que se propuseram a montagem de uma casa no sentido físico, né? Uma casa espírita para abrigar os espíritas, para divulgar a doutrina espírita, colocam um nome que mais os agrade. Aqui na Casa Geraldo Ferreira mesmo, já foi Centro Espírita Geraldo Ferreira na sua fundação, por muitos anos. E diz que por uma constituição legal, por uma coisa de leis, isso há muito tempo atrás, o centro se remetia a uma reunião não tão bem vista. Então se mudou o nome para Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Tiraram o centro porque alguma coisa ali incomodou alguém, mas no sentido legislativo, no sentido das leis mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum, é Casa Espírita, Centro Espírita, Grupo Espírita, não tem problema nenhum de como é chamado. A Casa Geraldo Ferreira, né? O senhor pode falar um pouco dela, assim, como que surgiu? A Casa Geraldo Ferreira foi fundada em 8 de junho de 1948. Eu não estava na fundação da casa, não encarnado pelo menos, né? Começou aqui em Santo André mesmo e começou como uma casa espiritualista. Olha que característica que a casa teve. Ela começou como, se eu não me engano, como uma casa de Umbanda. Uma casa de alguma religião afro. Eu não tenho certeza se era da Umbanda ou da Candomblé, mas começou nesse segmento. Mas as pessoas que cuidavam da casa, a fundadora da casa, a dona Benedita, um coração enorme. E diz que ela ajudou muitas pessoas no serviço assistencial mesmo, falando, né? Que sempre colaborou com cestas básicas, fazia o que era possível fazer. E a casa foi crescendo. E a casa, inclusive o nome Geraldo Ferreira, muitas pessoas perguntam, fazem até busca no Google para saber quem foi Geraldo Ferreira. E Geraldo Ferreira foi o filho da dona Benedita, que nasceu com vários problemas de saúde e morreu muito jovenzinho, morreu nenezinho ainda. E para homenagear o filho, foi uma homenagem que ela fez ao filho, colocou o nome de Geraldo Ferreira. E a casa foi então crescendo, e eles sempre com muitas dificuldades. Era uma casa alugada, eles ganharam um terreno, tiveram a doação no terreno, se mobilizaram os trabalhadores da casa, foram se mobilizando, conseguiram construir uma casa, uma sede própria, saíram do aluguel, que é um grande passo, né? E a casa mesmo assim foi recebendo mais pessoas, a dona Benedita talvez foi ganhando já mais idade e foi deixando as atividades, e logo alguns espíritas começaram a frequentar a casa e foram mudando então o viés da casa, de uma religião afro para o espiritismo. A proposta do espiritismo, embora muitas pessoas não conheçam qual é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, da religião espírita, mas é um só: elevação moral da humanidade. Então, quando nós falamos para que serve o espiritismo dentro de tantas religiões, eu costumo falar que é o que todas fazem, às vezes usando até métodos indiretos. Mas a doutrina espírita ela tem um foco muito grande, que é melhorar o ser moralmente, para que ele melhore o outro também pelo seu exemplo. E assim vai formando uma corrente virtuosa.
todos se ajudando mutuamente. Então a razão da doutrina espírita é essa, a elevação moral da humanidade. Quando nós falamos de humanidade, nós temos a humanidade encarnada e um grande número de uma humanidade desencarnada, coabitando conosco aqui mesmo na própria crosta, que eles também precisam dessa ajuda, desse auxílio. E a doutrina espírita oferece também a essa humanidade desencarnada o mesmo auxílio que faz aos encarnados, que é mostrar o Evangelho do Cristo, fazer com que se compreenda o que o Cristo quis dizer, o que o Cristo falou há 2000 anos atrás, mensagem atualíssima até hoje. Então essa é a função da doutrina espírita. Por isso que dentro do escopo do espiritismo, da doutrina espírita, existe um intercâmbio mediúnico para se levar a mensagem do Cristo aos necessitados e para receber dos mentores espirituais, aqueles que já têm um conhecimento maior do Evangelho, as suas orientações ao nosso plano encarnado aqui. O que é por isso que chamamos de intercâmbio mediúnico, né? As mensagens não só vêm no intercâmbio mediúnico, mas elas vão para o lado de lá também. E eu tenho certeza que muitos desencarnados vão ouvir esse podcast aqui, talvez junto com os encarnados até. Mas sabemos que no mundo espiritual também eles possuem os meios para acessar as ferramentas que nós possuímos aqui também. Então, com certeza, esse programa vai servir também para os nossos irmãos que já estão desencarnados. Sobre a casa de Geraldo Ferreira, né? Ela sempre foi nesse lugar? Ela começou em um lugar bem menor, mas como eu falei, sempre crescendo. Até que chegou uma hora que não cabia mais as pessoas. E como Deus sempre encaminha as coisas produtivas, apareceu 2 irmãos, pessoas aqui da região, ou que estavam firmadas aqui na região do ABC, pessoas de muitas posses, e ofereceram então uma troca. Eles falaram: olha, nós ficamos com essa sede que vocês construíram em troca de um lugar muito maior para vocês se instalarem. Faz pouco tempo eu até convivi com algumas pessoas que participaram dessa transição. E eles me colocaram bem a par de como foi. Então foi um fato muito interessante. E quando vieram para cá, na época as casas espíritas, os centros espíritas eram dirigidos mais por senhoras, por mulheres. As mulheres na época ficavam mais em casa, não era como hoje, né, que a mulher sai também para o trabalho profissional. À época, quem tinha essa grande obrigação era mais voltada para o homem. Então as casas eram geridas, administradas, mais por mulheres. E diz que as senhoras, quando chegaram na sede que nós estamos hoje, até se espantaram com o tamanho. Aqui era se não me engano, era uma fábrica de colchões. Não era todo o ambiente aqui construído ainda, mas tinha 2 pavimentos já, onde temos o Salão do Evangelho. Hoje, para quem está nos ouvindo, o nosso Salão do Evangelho comporta em torno de 180 a 200 pessoas. É um salão grande. E elas se preocuparam muito, porque elas tinham a preocupação de como manter esse lugar. Precisava de uma reforma, de algumas divisões. E assim as pessoas que doaram ainda fizeram a reforma. Só que as pessoas que doaram colocaram uma condição, que a Casa Geraldo Ferreira tivesse um trabalho assistencial voltado ou para criança ou então com idosos. O que preocupou muito as senhoras também, porque um trabalho social demanda dos bens materiais, demanda de dinheiro. E titubearam de aceitar essa proposta, com a preocupação de não conseguirem, de não serem honestas com a pessoa, de pegarem a casa, esse terreno, essa construção e não conseguirem manter para uma obra social. Então as pessoas que de início propuseram uma troca de uma casa pela outra, ele não ficou com a parte dele. Ele deixou a casa antiga em nome do CNPJ, vamos dizer assim, Geraldo Ferreira, da marca Geraldo Ferreira, para que se mantivesse então com o aluguel da outra sede um projeto social aqui na casa. E isso está funcionando até hoje. Hoje nós temos aqui na casa a UD, que é a Unidade de Desenvolvimento Individual. Nós temos atualmente aqui 13 pessoas com dificuldades intelectuais ou motoras,
né? Mas a maioria são ambas as dificuldades intelectuais e motoras, pessoas especiais, e eles vêm para cá todos os dias, eles passam as manhãs aqui com a gente, das 7h30 da manhã até o 12h30. E nós oferecemos para eles oficinas, né? A intenção, a vocação, vamos dizer assim, da UD é integrar essas pessoas especiais ao convívio externo. Então aqui eles aprendem desde amarrar um sapato, atravessar a rua, a sociabilizar. A socialização ela é muito forçada aqui, né? Para que eles não fiquem tímidos, para que eles se expressem. E trabalhar aqui com oficinas, então é teatro, dança, artesanato, reforço escolar, psicólogos, enfim. Eles passam as manhãs aqui com a gente tendo essas oficinas, todos os dias de segunda a sexta-feira. Então estão todos convidados aqui a conhecer esse projeto, a colaborar com esse projeto. Nós temos hoje aqui em torno de 30 voluntários que trabalham com essas 13, 14 pessoas. As idades variam. O mais jovem deve estar em torno de uns 19, 20 anos e o mais idoso está em torno de 65 anos. Mas todos com algum tipo, não digo dificuldade, mas de especialidade, né? Nós os tratamos assim com muito carinho, nós chamamos de crianças, nós tratamos de nossas crianças, as crianças da UD, mas não temos nenhuma criança, na verdade, aqui. Mas todos vêm com muita alegria, ainda recebem um lanche assim muito reforçado aqui, por volta das 9h30 da manhã, para concluir o aprendizado até o meio-dia, meio-dia e meio, que é o horário que eles vão embora. E que tipo de trabalho mais que a Casa Geraldo Ferreira realiza assim, né, para a comunidade? Então a Casa Geraldo Ferreira ainda tem um trabalho chamado GAF, que é Grupo de Apoio às Famílias, né? Onde o principal foco está sendo no momento as cestas básicas. São distribuídas em torno de 80 cestas básicas ao mês. E eu falo que as cestas básicas são muito caprichadas, porque não é só o arroz, o feijão, o óleo, o café, é o produto de limpeza, é o presente dos aniversariantes e é o carinho, o cuidado com que é feito esse trabalho, né? Então, são 80 famílias beneficiadas pelas cestas básicas e temos aqui um trabalho também de café da manhã aos moradores de rua. Esse trabalho é feito uma vez ao mês, onde saem os voluntários aqui da casa, percorremos os bairros aqui da região de Santo André e atendemos em torno de 130 pessoas que momentaneamente estão vivendo nas ruas. Muitos falam, olha, mas um dia por mês não é o suficiente para matar a fome, e nós sabemos disso e temos consciência disso, mas o pão que nós levamos, o leite quente que nós levamos nas madrugadas é uma forma de se aproximar deles somente, é uma desculpa para a gente poder chegar perto e conversar um pouco, lembrar que tem pessoas que se preocupam com eles, lembrar inclusive da presença de Deus, que tudo que nos acontece é um aprendizado, não é castigo. Então nós trabalhamos muito dessa forma com eles. Mas a casa ainda oferece os cursos de Escola de Aprendizes do Evangelho. Nós temos hoje acontecendo na casa, né? 4 escolas de aprendizes do Evangelho, cursos de passes, curso de médiuns. Os demais cursos são oferecidos, cursos de entrevistador, cursos de orientadores, e é um movimento danado aqui na Casa Geraldo Ferreira. A gente fala que aqui a casa realmente ela não para, é uma casa muito ativa e todos estão convidados aqui a conhecer os períodos, os trabalhos abertos ao público. Os nossos evangelhos acontecem nas segundas-feiras a partir das 2h da tarde. Às segundas-feiras à noite nós temos a nossa evangelização infantil a partir das 7h30 da noite. Às quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E aos sábados no período da manhã a partir das 8h30 da manhã e no período da tarde a partir das 2h30 da tarde. Então nós temos vários horários na onde aquele que queira vir para conversar, aquele que queira vir para conhecer uma casa espírita, se é que não conhece, aquele que queira vir pela curiosidade de ouvir a palavra de Jesus, estamos de portas abertas para recebê-los. Muito bacana. A gente vai dar continuidade, né, nesses assuntos comuns nos próximos programas.
E agradeço você que chegou até aqui, né, até esse momento do programa. E numa próxima oportunidade a gente vai tentar esclarecer mais dúvidas dessa doutrina que tem como guia e exemplo o Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença, Sr. Osnir. Até o próximo episódio, caro ouvinte. Fique com Deus.